Família, vamos para cima. Agora questão 22 e não custa lembrar. Se você está no YouTube, na descrição aqui do vídeo, ali no comentário, você encontra o link para você ter acesso a esse material. Beleza? Não só esse, mas vários outros. Mas bora lá. Com relação ao risco, é correto afirmar o quê? A gente tem que lembrar, principalmente aqui para a sua prova, de três riscos. Quando a gente está falando aqui da ótica do investidor, né, ele vai ter o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. O risco de mercado é o risco de oscilação do preço do ativo. O risco de crédito é o risco do calote, da inadimplência, e o risco de liquidez é o risco de não conseguir transformar o dinheiro, ou pegar o ativo e transformar ele em dinheiro, ou não conseguir pelo seu preço justo, tá bom? Então, vamos lá. 22, né? Com relação ao risco, é correto afirmar o quê? O risco de crédito está ligado à possibilidade de inadimplência do tomador de crédito, sendo tão maior quanto menor for o risco de mercado do tomador. Vamos lá. O risco de crédito está ligado à possibilidade de inadimplência do tomador de crédito. Tá, o risco de crédito é a possibilidade de quem, da empresa onde o investidor está colocando o dinheiro dele não honrar com compromisso, sendo tão maior quanto menor for o risco de mercado do tomador. Não. Aqui, no caso, o risco de crédito, você vai analisar os fundamentos, você vai analisar a capacidade de pagamento da empresa e não o risco de mercado. Elas não são correlacionadas, beleza? B. A avaliação de risco de uma instituição solicitadora de crédito deve ser quantitativa, envolvendo essencialmente o cálculo de indicadores numéricos, econômicos e financeiros, sem a necessidade de considerar a idoneidade dos administradores, vide ser um aspecto subjetivo, não. Na verdade, você tem que avaliar sim, porque imagina, você está emprestando dinheiro para alguém que tem uma ética duvidosa, que não tem uma idoneidade, o que vai garantir que essa pessoa não vai fazer alguma coisa, né, para poder te lesar. E mesmo que não fosse acontecer isso, você, no momento onde tem um tipo de empresa com esse perfil, outros players podem não querer negociar com ele e isso prejudicar as finanças da empresa e assim por seguinte, né, prejudicar o pagamento do valor que você emprestou. C. O risco de liquidez refere-se à dificuldade de vender ativos que são poucos negociados, podendo influenciar na avaliação de risco de uma instituição. Perfeito, essa aqui é a nossa resposta correta. E D. O risco operacional pode ser decorrente de funcionários desqualificados e de uma mudança repentina nas regras tributárias. Beleza, o risco operacional, de fato, normalmente vai estar ligado a erros humanos. Mas quando a gente diz de mudança em regras tributárias, a gente está falando de mudanças na lei. E mudanças na lei é risco legal, tá bom? Então, lembrar que risco operacional normalmente vai estar ligado ali ao erro de pessoas, beleza? 23. Podemos considerar como um risco diversificável. Quando a gente está falando de risco, também existem dois riscos, o diversificável e o não diversificável. O diversificável, ele ali com uma distribuição de ativos na sua carteira, você consegue diminuir ele. O não diversificável, não importa o que aconteça, todo mundo vai estar suscetível a ter prejuízos ou ter ali alguma perda caso aquele risco se concretize, como deve ser o caso de uma guerra. Enfim, a gente passou aí por um período de saúde complicado alguns anos atrás, então o risco não diversificável, não importa como você coloca ali seus ativos, todo mundo está propenso a ter perdas, beleza? Então, podemos considerar como risco diversificável. Um acidente aéreo por falha humana? Podemos considerar. Imagina que você tem uma carteira de ativos e se você tem, e dentro dessa carteira tem uma companhia aérea,
você está sim correndo o risco de um acidente aéreo, entendeu? Por falhas humanas. Talvez não vá definir o futuro da empresa, mas com certeza vai cair a cotação das ações no dia seguinte de um acidente desse. Então você está correndo esse risco. E como é que você consegue diminuir, né? Como é que você consegue mitigar o risco, já que ele é um diversificável? Não tendo ações apenas do setor aéreo, tá bom? É sobre isso que a gente está falando. O diversificável, todas as áreas, todos os setores, todos os locais vão ter riscos peculiares e individuais a eles. Se você não concentra tudo, né, todos os seus ovos nessa cesta só, você consegue diversificar ele, você consegue diminuir. E é disso que se trata uma diversificação para diminuir o risco diversificável, tá bom? B, né, aqui no caso, ela é um risco sistemático, tá bom? Então ele não é diversificável. C, uma recessão mundial causada por uma crise de confiança no sistema financeiro, isso aqui seria também não diversificável, e sim sistêmica, e um ataque terrorista também. Esse aqui até daria para discutir, mas olhando de forma, né, no país, vamos dizer assim, dentro do país seria sistêmico, tá bom? Então, nossa resposta é a letra A. 24. O gráfico abaixo representa um conceito de. Vai ter aqui, esse quadrozinho aqui pra gente vai falar o seguinte. Aqui a gente tem o risco e aqui a gente tem o número de ações, tá bom? Concorda que quanto maior, né, quanto mais aqui para cima, maior é o risco, beleza? O gráfico está falando isso pra gente. O que, né, qual que é a outra variável que está fazendo o risco diminuir, né? Porque aqui o risco ele está diminuindo até que ele vai chegar nesse ponto aqui e ele não vai mais abaixar. O que está fazendo esse número, esse risco diminuir? É a outra variável que é o número de ações da carteira. É o exemplo aqui da questão passada. Quanto mais diversificada for a sua carteira, com bons ativos que não são correlacionados, menor é o risco. Porém, chega uma hora aqui, ó, ele não zerou. O zero seria aqui, né? O zero seria aqui. Chega uma hora que ele para de diminuir. E o que esse gráfico diz aqui pra gente? Que não importa quão diversificado esteja a sua carteira, chega um momento que, se você continuar comprando outras ações, você não vai diminuir o risco. Na verdade, você só vai estar pulverizando seu patrimônio. Então, quando você está diversificando ações dentro dessa linha aqui, ó, de risco não sistêmico ou de risco diversificável, você consegue diminuir o risco. Quando você chega aqui no risco sistêmico, esse risco aqui, não importa o que você faça, você não vai conseguir mitigar e eliminar ele, beleza? Então, o gráfico abaixo representa o conceito de quê? De hedge. Hedge é uma operação que envolve proteção, não. Especulação, também não. Insider trading, na verdade, é uma prática ilícita de agir com informações privilegiadas. Nossa resposta fica sendo a letra D. E aqui, esse gráficozinho aqui mostra pra gente como é que funciona a diversificação. Você consegue, através da diversificação, de diminuir a correlação dos ativos, diminuir o risco, mas essa diminuição é até um certo ponto. Depois disso, você não consegue mais, tá bom? 25. Considere o balanço patrimonial abaixo de uma pessoa física. Os ativos e os exigíveis. Ah, tá. Lembrei dessa questão. Isso aqui foi um aluno que trouxe, como tinha caído na prova dele. Normalmente não cai dessa forma, mas eu trouxe aqui para já poder preparar para o pior, né? Mas normalmente lá vai estar falando ativo, beleza? Lá vai estar falando também o que? Lá vai estar falando passivo, beleza? E lá vai estar falando PL, patrimônio líquido, beleza? Normalmente vai estar assim. Quando a gente está falando aqui do balanço de uma pessoa, o passivo são coisas que ela vai precisar pagar, o ativo são coisas que ela vai receber. E o PL é um menos o outro. Você, quando vai comparar, né? E aí, nesse caso aqui, por que gerou a confusão? Porque falou os ativos que tinham, mas os valores, né? Os valores só botou embaixo desse exigível, e a questão considerou o exigível como passivo, tá bom? Então, para se determinar o grau de endividamento, deve-se considerar uma relação entre o quê?
você tem que considerar o seu endividamento, quanto que é o seu ativo total, quanto que você tem para receber total e quanto que são os exigíveis ou os passivos. Então, é o ativo total e os passivos, tá bom? Ficou muito truncada essa questão. Eu trouxe exatamente da forma como o aluno tinha falado, porque se caiu, vai que cai novamente. Mas, normalmente, você vai ter que comparar o seu ativo, né, com total com o seu exigível total ou o seu, é, o seu passivo, tá bom? A nossa resposta fica sendo a letra A. 26. Vamos lá. Antônio aplicou na classe de fundos de investimento financeira, tipificada como renda fixa. Lembrando que renda fixa você tem, pode ser pós-fixado, pré-fixado ou híbrido. E a maior característica da renda fixa é você já ter ali uma remuneração pré-acordada, mas não necessariamente já saber quanto que você vai receber, tá bom? Você acertar uma remuneração é diferente de você saber o número, o valor propriamente dito que você vai receber. Você só consegue saber o valor certinho que você tem a receber se ficar até o final com o título, no caso do pré, tá bom? Então, se você emprestou 1.000, você acordou 10%, você sabe que você vai receber 1.100. Porém, você pode combinar a seguinte remuneração: 100% do DI, entendeu? E assim, você não sabe o valor certinho da época, mas você já acordou, você já combinou a remuneração de 100% do DI, beleza? Só tem alguma variável aqui que você tem que esperar ali o resultado dela para poder saber o valor nominal. Por que eu estou dando essa ênfase? De novo, né, diariamente eu posto questões aqui no YouTube, ali na parte de postagem, e tinha uma questão que falava uma das características da renda fixa era você combinar previamente a remuneração. E aí eu acho que até hoje eu tenho um aluno, ou enfim, alguém que segue aí, que fica discordando ali na questão, falando que não é o caso de renda fixa você combinar a remuneração, porque isso só é o pré-fixado. Mas não, você combina sim a remuneração, só que no pré-fixado você sabe quanto você vai receber. E no caso do pós-fixado, você sabe o que você vai receber. Show? Então, indo adiante, né? Mas que não possui expressão longo prazo em sua denominação. Ao fazer o resgate dos seus recursos, Antônio ficou apreensivo, pois não consegue saber o montante que será creditado na sua conta corrente. Então vamos lá. O seu gerente lhe informa que, por se tratar de cota do dia seguinte, o valor de resgate será conhecido somente amanhã. Nesse caso, houve falha do administrador, pois não poderia ser usada a metodologia da cota do dia seguinte para classes tipificadas como renda fixa. Houve falha do gerente, pois o mesmo com a adoção da cota do dia seguinte seria possível saber o valor exato do resgate no mesmo dia, pois ela é calculada sobre o valor da cota do dia corrigido por um índice descrito no regulamento. C. Não houve falha do administrador, pois um fundo de renda fixa sem expressão a longo prazo em sua denominação deve obrigatoriamente usar a cota do dia seguinte. E D. Não houve falha do gerente, pois a adoção da cota do dia seguinte não necessariamente leva à divulgação da cota apenas no próximo dia. A gente vai colocar que a nossa resposta sendo a letra D. Sendo sincero, eu acredito que se você está se preparando para o CPA 10, muito difícil cair uma questãozinha dessa aqui. Porém, quando você tem um fundo de investimento, né, quando você tem uma cota de um fundo de investimento, você tem os ativos, e os ativos, né, o que é o recurso, qual que é o valor da cota? Depois de tirado as devidas despesas, é o patrimônio líquido, o valor daquele fundo, dividido pelo número de cotas. Quando ele diz que vai ser o valor do dia seguinte, você precisa ali esperar a valorização dos ativos para você poder saber quanto que realmente é seu patrimônio líquido e diminuir pelo valor das cotas, tá bom? Então, fica sendo a nossa letra D. 27. Nos fundos de investimento, o valor da cota resulta. Qual que é o valor da cota? Da divisão do valor dos ativos da respectiva classe
pelo número de cotas da mesma. D, da divisão do valor do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotas historicamente emitidas pela mesma classe. Não. Isso aqui não tem nem que ficar em dúvida. C, da divisão do valor do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotistas da mesma classe. E D, da divisão do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotas da mesma classe. Então vamos lá. Como eu falei já, quando a gente fala patrimônio líquido, você já tirou as despesas, tá bom? Então você vai pegar ali o patrimônio líquido daquele fundo e você vai diminuir, ou diminuir não, você vai dividir pelo número de cotas. Hoje em dia é possível você ter o seguinte, tem aqui um fundo, né? E dentro desse fundo existem classes, beleza? Antes eram cada um ia ter ali o seu respectivo CNPJ, etc. Mas não, agora você consegue ter um tipo de fundo, aí você tem esse fundo e você tem subdivisões dentro desse fundo, né? Então aí aqui vai ser uma subdivisão A, B, C, beleza? Então, vamos lá agora de novo. A, da divisão do valor dos ativos da respectiva classe pelo número de cotas da mesma. Aqui não é dos ativos, é do patrimônio líquido, tá? Então, não fica sendo a letra A. C, da divisão do valor do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotistas da mesma classe. E D, da divisão do valor do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotas da mesma classe. Cuidado aqui que é muito sutil. Não é pelo número de cotistas, é pelo número de cotas, tá bom? Então, tanto que os votos, o valor da cota, sempre vai ser dividido com base no número de cotas e não no número de cotistas, porque senão iam ter discrepâncias no valor, tá bom? Então, a nossa resposta fica sendo a letra D. Então, vamos lá, 28. Se o gestor de recursos realizar uma operação fora do escopo da política de investimentos e da legislação vigente, a responsabilidade sobre eventual resultado negativo dessa operação recairá sobre quem? Essa questão aqui ou cai dessa forma ou vai tentar afirmar que, enfim, o prejuízo foi muito grande do fundo, que os cotistas foram chamados para poder colocar recurso lá dentro e etc, que inclusive é possível, tá bom? Um fundo de investimento com patrimônio líquido negativo, se não tiver ali no regulamento blindando os cotistas, regra geral, eles podem ser chamados para colocar recurso dentro desse fundo, mas a questão vai estar falando alguma coisa desse sentido, que foi muito ruim e que o gestor, ele responde junto com os cotistas, ou o gestor responde sozinho, e assim por diante. E, regra geral, é falando que o gestor não responde, salvo se realizar as operações fora do escopo da política de investimento e da legislação vigente. Então, se o cara fizer tudo certo, se ele jogar o jogo como estava combinado, seguir as regras e der ali algum BO, ele não responde. Mas nesse caso aqui, ele fez fora do escopo da política de investimento e da legislação. Então, o gestor, ele responde por isso, tá?